O Brasil registra aproximadamente cerca de 50 denúncias de abuso a crianças e adolescentes por dia. E quando se trata de violência, a gente sabe que esse número de ocorrências, ele representa apenas parte do problema. Agora, como identificar quando uma criança está sofrendo abuso? E onde buscar ajuda? Bom, o nosso convidado hoje aqui no estúdio é o juiz de Direito, Dalmir Franklin de Oliveira Júnior, também professor aqui na Faculdade de Direito da UPF. Doutor Dalmir, seja bem-vindo à UPF TV. Muito obrigado, Thais. Bom, durante 9 anos você foi juiz da infância e da juventude em Passo Fundo. Atualmente está na vara de família, mas segue interinamente, até a chegada de um novo colega. Por toda a sua experiência, como os casos de abuso normalmente são identificados? Bem, na verdade, geralmente é alguém do mundo adulto, que tem contato com essa criança ou com o adolescente, que vendo algum tipo de mudança de comportamento muito brusca, algum transtorno de humor, tem vários sintomas que denotam que aquela criança teve uma mudança no seu comportamento que pode indicar não só um abuso sexual, mas algum tipo de violação de direitos. O termo abuso é um termo que ele é muito amplo, Geralmente quando a gente fala abuso, a gente está se referindo ao abuso sexual. Mas qualquer violação de direitos, violação de direitos dessa criança, que pode pegar a questão da integridade física, psíquica, o castigo físico imoderado, todo ele vai gerar algum tipo de sintoma nessa criança, nesse adolescente. Quando alguém do mundo adulto toma conhecimento, sabe desses sintomas, nota esses sintomas, ele tem por lei a obrigação de comunicar isso ao Conselho Tutelar diante de uma suspeita. Não há necessidade de ter elementos comprobatórios mais fortes, mas se existe uma suspeita, os órgãos de proteção têm que ser acionados. A lei estabelece aqui que, no caso, o primeiro órgão de proteção que tem que ser acionado é o Conselho Tutelar. E é por esse caminho, normalmente, que chegam os casos julgados, então, no juizado da infância e da juventude, é por meio do Conselho Tutelar ou há outras formas também? Não, daí é claro que o acesso da população ao Estado ele é um acesso amplo, quer dizer, o Conselho Tutelar, pela lei, seria o primeiro a ser notificado. Mas a notificação pode ser por alguém, por exemplo, da vizinhança, um vizinho, um parente próximo. Às vezes chega num posto de saúde Às também. vezes pode chegar num posto de saúde. Na escola é muito comum, uma mudança de comportamento da criança na escola que chama a atenção, Ela pode relatar alguma coisa ou não. Então são várias as possibilidades disso chegar ao Estado por meio, daqui no caso do representante da proteção, que é o Conselho Tutelar. Para chegar ao fórum, aí demora um pouco mais, porque o Conselho Tutelar vai adotar algumas providências, talvez se inicie alguma investigação, e a investigação geralmente é policial, se é um caso de violação grave de direitos, ou mesmo de abuso sexual, para depois chegar ao Ministério Público. Agora, a informação precisa chegar de alguma forma ao Conselho Tutelar, seja por meio da escola, do posto de saúde, é o Conselho Tutelar quem centraliza e vai dar o primeiro andamento, doutor Dalmir? Exatamente. Pelo artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito claro no sentido de qualquer tipo de violação de direitos da criança e do adolescente, de abuso, de maus tratos, deve ser notificado o Conselho Tutelar. E a partir dali, daí começa o procedimento para fazer a investigação e depois chegar o processo no fórum, O Disque 100 também acaba sendo uma alternativa? Sim, também. Doutor Dalmir, com relação aos tipos de abuso, você nos trouxe aqui a questão do abuso sexual, mas outros casos também chegam até vocês? Seguramente, Lamentavelmente, ainda no Brasil, a gente vê uma série muito grande de violação a direitos de criança e adolescente. Esses 9 anos na Vara da Infância e Juventude me evidenciaram isso. A gente tem uma legislação que é protetiva, uma das melhores legislações no que diz respeito à proteção da criança e do adolescente, mas, na realidade prática, muitos problemas de desestruturação das famílias, às vezes a questão da pobreza, da miséria, da falta de educação, da falta de higiene, uma série de fatores sociais também que acabam influenciando. Isso é violência. É violência, não há nenhuma dúvida, A violência sexual, ela chama muito atenção, porque a gente sabe que a sexualidade é uma coisa que é tabu, e todo tabu ele é tratado às vezes como negação, às vezes como supervalorização, Então a gente acaba também tratando muito desse caso, porque é um caso grave. Mas qualquer tipo de violação aos direitos da criança e do adolescente deve ser denunciada e deve ser investigada, a fim de que a gente possa garantir esses direitos e, lamentavelmente, ainda a gente tem bastante trabalho no fórum nessa área. Ao saber de um caso de abuso infantil, a pessoa pode procurar diretamente o Conselho Tutelar, ela vai ter a tranquilidade de que seu nome será preservado? Como isso funciona? Sim, Aqui o Conselho Tutelar vai cumprir a função justamente de proteção desta criança, desse adolescente. Claro que depois tudo isso vai depender da prova que vai ser produzida, então a gente vai precisar de testemunhas, vai precisar às vezes fazer algum tipo de exame, de laudo, de perícia, para ver se
tem algum vestígio. E a grande desafio depois é saber qual o encaminhamento que tu vai dar no caso. Porque a nossa preocupação é com várias questões. Primeiro, a prevenção é essencial. A gente sempre tem que trabalhar com a ideia de que os direitos não podem ser violados. Né? A gente tem que tentar conscientizar a população de que há uma consciência e uma responsabilidade social pelas crianças e adolescentes. Isso é uma mudança bem interessante, porque eu acho que antigamente se entendia que cada um cuidava dos seus filhos. Mas hoje a lei é muito clara de que todos, como sociedade, somos responsáveis pelas crianças e adolescentes. E algumas são tiradas de suas famílias por conta da confirmação e da violência, e aí é preciso que o Estado também dê conta disso. Sim, daí em alguns casos, quando a violação é muito grave, a lei estabelece que ela pode ser afastada da sua família, ser colocada numa instituição ou numa outra família, ou até mesmo em família substituta. Né? Agora, doutor Dalmir, como prevenir a violência? É uma questão que envolve educação, né? Que envolve valores, que envolve educação, que envolve acesso a condições mínimas. Né? Isso, como eu digo, são problemas estruturais da nossa sociedade que a gente tem que lidar. Investimento em educação, investimento na melhoria das condições das famílias, na melhoria do exercício da função materna e paterna, que é uma coisa que a gente nota que às vezes falta, pessoas que não têm plenas condições de exercer uma paternidade responsável, uma maternidade responsável, acabam tendo filhos. Se tiveram filhos, eu acho que cabe nossa sociedade e Estado tentar dar um pouquinho mais de condições a essas pessoas a exercer a paternidade e a maternidade responsável. Com isso a gente diminui a violação de direitos, diminui a violência, creio eu. Um encontro ontem na Faculdade de Medicina discutiu esse assunto. Bacana ver outras áreas que não só o direito tratando desse tema. É verdade, eu fiquei bem feliz pelo evento que foi confeccionado, elaborado, porque ele demonstra que essas questões que envolvem a criança e adolescente merecem uma abordagem que é interdisciplinar, né? Ou seja, não basta só o direito, então a gente tem a medicina que vai nos auxiliar, a gente tem o serviço social que é muito importante também no atendimento às famílias, né? Então estávamos lá, um médico psiquiatra, eu como juiz, uma assistente social, né? Uma outra médica que é legista, todos debatendo essa questão que é de importância, né, muito acentuada para a nossa sociedade, que é a proteção das crianças e adolescentes. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações e bom trabalho. Muito obrigado. Obrigada.